Bom, boa tarde, pessoal. Vamos ver se eu consigo fazer ninguém dormir aí depois do almoço, né? Vamos tentar. A palestra lá no GitHub, né? Antes de começar, eu só queria fazer dar uma força aqui pro John e pro Mitch, né? Que eles falaram da filosofia do Unix. Aí, queria apresentar uma nova filosofia, que é a filosofia do gorila. Outro dia eu estava vendo o Discovery e aí eu descobri que o gorila... Opa, o gorila, ele tem um saco bem pequenininho. E por que ele tem o saco pequeno? Porque ele é cercado de gorilas fêmeas, então ele está todo o tempo dando uma em cima de alguma gorila. E aí ele não precisa guardar espermatozoide, é bem pequenininho. Aí, diferente do chimpanzé, que diferente do chimpanzé, ele já tem um saco bem grande proporcional ao tamanho dele, né? Porque o chimpanzé é cheio de macho e só tem poucas fêmeas, então ele fica o ano inteiro trabalhando aquele espermatozoide para dar uma só humana, né? Então, assim, só para forçar, a ideia é manter as coisas pequenas, né? Fazer só o que tem que fazer, não acumular, entregar. Então, aí na hora que vocês estiverem... Então eu garanto que ninguém vai esquecer. Quando começar a fazer, você pensa o seguinte: quer ser o gorila ou quer ser o chimpanzé, né? Tá, mas o que isso tem a ver com concorrência, né, cara? Putz, não tem nada a ver, cara. Só tirando pelo fato de que o gorila está o tempo todo pegando um monte de gorila feio ao mesmo tempo. Tudo concorrente, né? Só que ele não é paralelo, porque é só um gorila, ele só consegue fazer um por vez, né? Então, aproveitando esse gancho aqui, então a gente vai falar o que é concorrência, né? Concorrência não é paralelismo, né? Então, esse exemplo do gorila lá, ele tá tratando um monte de gorila fêmea ao mesmo tempo, mas ele só consegue fazer um ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, aqui... eu tenho 2 cores, né? Então uma hora ele está tratando o processo 1, uma hora o processo 2, aí uma hora o processo 1, o processo 3, apesar de eu ter 3 processos, eu só estou conseguindo fazer 2 em paralelo, né? Então concorrência é você tratar várias coisas e paralelismo é fazer essas várias coisas em paralelo. Então, pensando num servidor web, a gente não consegue fazer as coisas em paralelo, tem um monte de conexões em paralelo, porque primeiro que a gente só tem uma placa de rede, então a gente tem que multiplexar todos os pacotes de dados que estão vindo das diversas conexões numa única placa de rede. Então tem várias coisas que a gente não tem paralelismo no computador, aí tem poucos cores, né? Então a gente consegue fazer poucas coisas em paralelo, mas a gente está tratando várias coisas concorrentes, né? Bom, existe a gente pode classificar os processos em 2 tipos, CPU bound e IO bound, né? Então, CPU bound é aqueles que, a maior parte do tempo estão fazendo pouco IO e estão usando muita CPU. Acho que é o caso do DNA, lá, então eles estão o tempo todo fazendo vários cálculos em cima do genoma, né? Como é que a gente consegue paralelizar isso? Se a gente conseguir pegar o algoritmo e quebrar em várias coisas que a gente consegue fazer concorrente, então eu acho que o Go seria legal, porque a gente pode criar várias Go rotinas para cada parte do algoritmo. Agora, se a gente não conseguir quebrar esse algoritmo em várias partes e dê para fazer concorrente, acho que talvez aí o Go não seja o mais indicado, tem que usar uma outra linguagem de paralelismo. E processo de I/O bound, a gente está o tempo todo fazendo muito I/O, então a gente está no servidor web, ele trata milhares de conexões, só que a maior parte do tempo essas conexões estão paradas ali, ele está esperando o sistema operacional conseguir ler da placa de rede, subir toda a pilha TCP até chegar no teu serviço lá. A maior parte do tempo ele está parado, então a gente fica fazendo mais I/O do que gastando CPU, né? Então a ideia é a gente focar aqui em I/O bound, né? Processo de I/O bound. Aí eu queria começar desde assim do começo para a gente ir pegando um background das coisas lá. Então,
no sistema operacional, o que ele fornece para a gente? Algumas primitivas, né? Que é, eu vou ler um socket lá, por exemplo, ele tem um read, write e um select. E nesses read e write eu tenho dois jeitos que eu posso trabalhar com eles, ou blocante ou não blocante, né? Então aqui, tipo, eu fazendo aqui eu estou fazendo um read em cima de um socket que eu abri ele blocante. Então ele vai ficar travado aqui o teu processo até o sistema operacional conseguir passar os dados. Enquanto ele não entregar os dados aqui, o teu processo está parado, não está fazendo nada. Então, aí só tem um jeito. Se eu quiser fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo ali, quiser ler outra conexão, ou vou ter que forcar o meu processo ou criar uma thread. Aí com isso deu origem a uma arquitetura de multithreads, né? Onde eu vou ter uma thread para cada conexão ali, né? Isso vai ter a maior parte do tempo, vai ter um monte de thread aqui parada, que está gastando recursos, CPU não, RAM, com a stack delas, tudo, e ela está esperando o dado e não está fazendo nada. Bom, um outro jeito de fazer as coisas seria tipo, eu abrir o socket aqui como ele não blocante. Então quando eu for fazer o read aqui, ele vai perguntar para o sistema operacional, tem dado? Ele vai falar, não tem dado. Não, eu não tenho dado, aí o sistema operacional fala, não tem nada. Aí ele vai vir aqui, vai ficar nesse loop aqui, ele vai ficar gastando um monte de CPU, tem dado, tem dado, tem dado, tem dado, tem dado, tem dado. Aí até uma hora que ele vai falar, te dei, né? Aí ele vai executar a função lá, né? A gente pode botar um sleep aqui para ele ficar não gastando muito CPU, mas aí que vai foder de vez do teu servidor, né? E aí pior ainda se eu tiver que tratar mais de uma conexão ao mesmo tempo, né? Então eu vou ter que vir aqui, tem dado esse? Não. Aí tem dado nesse? Não. Tem dado aqui? Não. Tem dado aqui. Aí vai ficar nesse loop aqui, perguntando... Aí o sistema operacional, para nos ajudar, ele criou o select. Que aí, tipo, eu vou conseguir passar para esse select aqui todos os files de script da minha conexão, de cada conexão. Aí ele vai ficar, o teu processo vai ficar blocado aqui, e até chegar algum dado para alguma dessas conexões. Aí ele vai falar assim, chegou para meu file script 1? Não. Chegou para o 2? Chegou. Aí ele vem e lê e volta para cá e volta a dormir. Então quando ele está dormindo, ele não está gastando nada de recurso da máquina. Então o sistema operacional ele está como stop e aí ele não vai passar a CPU para ele, né? Então com isso, a gente pode também aqui no select passar um timeout. Então se não chegar nenhum dado eu configurei 5 segundos, nenhum file script tiver dado, ele vai estourar o timeout. Eu vou imprimir aqui que estourou o timeout. Aí com isso eu consigo fazer os timers, né? Bom, ainda nessa ideia aqui surgiu sistemas com callbacks, que aí eu posso registrar para cada file script um callback. Então quando chegar um dado, chama um callback. E aí surgiu essa arquitetura de Event Drive, né? Que é tipo, bastante comum usado pelo Node, né? Então tipo, ele só tem uma única thread que fica monitorando, ela está parada naquele select. Quando chega algum dado de alguma requisição, ela acorda e chama o callback daquela requisição. E aí volta a dormir de novo. Aí ele vai chamando e fica nesse loop, né? Aí eu queria ver os prós e contras de cada arquitetura, né? Então, dessa arquitetura de multithread, uma coisa que é legal é que você consegue programar ela de forma assíncrona, né? Então todo o fluxo de controle do teu programa você consegue ver ela linear ali, né? Diferente da outra que é um monte de callbacks, aí fica mais difícil de ver o fluxo do teu programa. O tratamento de sessão também fica mais fácil, né? E outra coisa é que se eu escalar minha máquina verticalmente, botar mais cores, eu vou conseguir ter um throughput melhor das minhas coisas lá, porque eu conseguir fazer mais coisas, tratar mais coisas, mais threads, né? Tipo, a desvantagem é que ele usa muito shared memory, né? Então, tipo, uma thread comunicar com outra thread através de shared memory, aí vai ter mutex, aí isso já tipo, eu vou fazer uma programação multithread, aí tipo, acontece deadlocks, aí é um inferno para debugar isso aí. De repente teu programa parou, não determinístico, você não consegue entender, fica um caos, é bem difícil ali, né?
E fora que toda vez que eu crio um mutex também ele vai fazer uma chamada de sistema lá no sistema operacional, aí vai ajudar também a ficar mais lento, né? Então, a arquitetura Event Driver lá é legal porque ela consegue escalar a concorrência muito bem, né? Porque eu vou conseguir tratar um monte de conexões, só que eu não vou estar gastando recursos em cada uma dessas conexões, né? Então ela consegue tratar um volume bem grande. Outra vantagem também é que a gente não precisa de sincronismo, a gente precisa botar mutex, porque só é uma única thread só que está rodando, né? A desvantagem é que fica uns callback hell, é difícil de... teu programa é todo assíncrono, tá tudo espalhado, o códigos grandes fica mais difícil, tratamento de sessões, né? E ele também ele não escala bem, quando eu escalar minha máquina horizontalmente, ele não vai aproveitar tanto da máquina desses cores todos, né? É lógico que nessas duas arquiteturas cada uma conseguiu melhorar, né? Tipo, na multithread eu posso botar só alguns works, que aí eu vou ter que criar filas, então, aí para não deixar para cada conexão uma thread. Só que aí se eu escalo a minha máquina, eu vou ter que configurar minhas filas, né? Aqui no Event Driver eu também consigo, a linguagem talvez possa ajudar com Promise, também fica mais fácil de entender o código, né? Mas aí eu queria explicar o do Go. O Go é o legal que é o melhor dos dois mundos, né? A gente vai ver por quê. Então, só um pouco de história aí, o Rob Pike lá, ele não inventou a concorrência no Go, ele se inspirou num artigo de 1978, não sei pronunciar isso aqui, eu acho, né? Desse paper ali que é o CSP, né? E várias linguagens, né, que também se inspiraram nisso aí, e o Rob Pike ele trabalhou algumas linguagens, né? Então quando ele fez o Go, ele pegou essa feature e jogou para dentro do Go, né? Uma mais conhecida aqui, pelo menos que eu venho da área de telecom, é Erlang, né? Então é bem massa que a gente conseguia escalar bem, né? Então o que o Go usa para fazer a concorrência? Go rotinas, channels e o select, né? Então, o que é uma Go rotina? A Go rotina nada mais é que uma função que vai ser executada concorrentemente, né? Tipo, ela não é uma thread, ela é bem leve, assim, tipo, a stack dela é de 8K, bem pequenininha, então eu posso startar milhões de Go rotinas que tipo, não vai gastar nada, ela não é de graça, ela é bem baratinha, mas ela é muito mais leve do que uma thread, né? E aí a minha stack ela começa pequena, mas se eu preciso, geralmente eu não preciso, mas dependendo do que eu fizer, se ela precisar crescer, ela cresce automaticamente a minha stack. Então eu vou ter um monte de coroutinas e o runtime do Go, ele tem um escalonador que ele vai pegar algumas threads para executar isso aqui. Então, dependendo do número de cores que tiver a tua máquina, por exemplo, se eu tiver 2 cores, ele vai ter 2 threads executando, então ele está multiplexando essas coroutinas. Então, uma hora elas estão tudo concorrente, mas ele vai executar uma hora uma, outra hora outra, uma hora uma, outra hora. Bom, vamos lá. Então, para startar uma Go rotina, é só botar o Go aqui, aí ele vai executar a Go rotina. Beleza. Aí outra coisa que era legal passar o conceito, que é mais um design do software que a gente tem que pensar na hora que a gente vai fazer concurrence. Então a ideia é o que é? A gente não usar mutex, não usar semáforo, não compartilhar a memória, apesar de ter no Go, a ideia é a gente não usar. Então a ideia é focar nos channels. Então, por exemplo, se eu tenho uma corotina que tem um dado, se eu preciso agora ter a outra corotina acessar esse mesmo dado, a ideia é passar esse dado por um channel. Então esse dado aqui nunca vai estar sendo manipulado por 2 coroutinas ao mesmo tempo. Então com isso eu não preciso botar um mutex, um semáforo, né? Então isso aí vai melhorar muito a performance do teu servidor, do teu sistema, né?
Então a ideia é usar, tem essa frase aqui que é do time do Go lá, né? Que eles gostam muito, que é não usar memória para comunicar e sim usar a comunicação para compartilhar, né? Então, aí tem dois tipos de channel. Tem um channel que não tem buffer, né? Então, simplesmente eu crio um channel aqui e aí aqui eu startei uma gorrotina, ele vai fazer uma ordenação e aqui ele vai ficar esperando, vai ficar blocado aqui esperando eu receber um dado desse channel. Então, quando ele acabar a ordenação, ele vai avisar que acabou, vai mandar esse dado para esse channel, esse aqui vai receber e vai terminar o programa, né? Então eu usei o channel para fazer essa comunicação entre essas duas gorrotinas, né? Aí tem channels que eu posso botar um buffer, né? Então aqui eu estou criando um buffer ali com, sei lá, um número X de request que ele vai tratar. Então ele vai recebendo, através desse channel, vai recebendo um monte de requisição e ele vai colocando, toda vez que receber uma, ele vai colocando nesse channel aqui. Como ele tem um número limitado, quando chegar no limite, ele vai ficar blocado aqui, então ele não vai tratar mais do que as X requisições que eu configurei aqui. Aí, conforme ele vai terminando de tratar, ele vai tirando do channel, e aí eu consigo fazer uma fila de works aí, por exemplo. O select porque se eu ficar... aquela mesma ideia do select das primitivas do sistema operacional, né? Se eu ficar só olhando um channel, ele ficaria blocado aqui. Aí quando eu quero monitorar mais um channel, aí eu uso o select, então ele está blocado aqui. No caso aqui não está blocado porque eu botei um default, então ele sempre vai sair por aqui. Mas se não tivesse o default, ele iria ficar blocado aqui toda a rotina, aí até vir um dado no channel 1 no channel 2. Cara, aqui eu vou passar porque o tempo está curto e eu estou ansioso, e eu tenho que pegar um monte de gorila ao mesmo tempo, e tem que ser rápido, não sei se elas vão ter prazer ou não. Aí, aqui é um exemplo de fazer um load balance, né? Eu tenho um monte de requests e vai cair nesse load balance que ele vai balancear para alguns works, né? Então, um jeito bem fácil, um load balance muito simples, assim, né? Seria tipo, eu vou criar dois canais aqui, né? E aí eu vou startar se eu tenho 10 works, eu vou startar aqui 10 works, né? E aí, tipo, esse cara aqui, ele vai mandando... como é que... Ele vai mandando os trabalhos para esses works aqui, né? Porque o work ele recebe o in e o out, né? Então, tipo, é um cara que fica recebendo requisições e mandando para o work. Então, se já tiver os 10 works com requisição, ele vai ficar blocado, não vai mandar nada. E conforme o work vai tratando, ele vai avisando pelo out que vai mandando resultado e vai se liberando para pegar outro. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas assim... Então a ideia é a gente trabalhar concurrency usando channels, né? Então a gente trata várias gorrotinas e passa para cada gorrotina o dado através dos channels, né? Então, tipo, qual a vantagem? Que eu estou escrevendo meu programa como se fosse síncrono, né? Como se ele estivesse blocando naquele I/O, mas na realidade por debaixo do pano eu vou mostrar, ele não tem uma thread blocada ali naquele I/O, né? É só a gorrotina que está blocada. Então a gorrotina é muito leve, eu posso subir milhares de gorrotinas, ele vai explorar bem todos os cores da máquina. O runtime do Go é que cuida de escalonar essas gorrotinas, né? E aí ele tem os pontos onde ele chaveia as gorrotinas que eu vou mostrar ali também, onde que é. Tá, então quando a gente compila um executável no Go, ele vem sempre com um runtime. Então esse runtime é que cuida de várias coisas, desde o escalonador, o net pooler que eu vou falar, o garbage collection. Então tudo isso aqui já vem junto do teu executável, né? Então tu não precisa rodar mais nada além disso. Tá, como é que funciona o escalonador do Go, né? Então
Aqui o M aqui são as machines que eles chamam, mas são como se fossem as threads. Aqui o G são as várias gorrotinas. E o P é um processo onde ele guarda o contexto, né? Então, assim, se eu tomar que tem 2 cores, eu vou subir 2 cores. Depende dessa variável, que geralmente é o número de cores, né? Mas eu posso configurar ela com outros. Mas, assim, uma máquina com 2 cores, eu vou ter 2 processos aqui. E amarrado a cada processo, eu vou ter uma lista de gorrotinas que ele precisa estar executando. Então, nesse momento, ele está executando essa gorrotina aqui. Quando ela blocar, fazendo um I/O, fazendo uma chamada de sistema, ele vai pegar uma outra gorrotina que está pronta para ser executada. E é assim que ele vai escalonando. Então ele tem só 2 threads, vai rodando várias gorrotinas em paralelo. Quando uma gorrotina faz uma chamada de sistema, quando uma gorrotina vai fazer uma chamada de sistema, essa thread vai ficar blocada nessa chamada de sistema. Então o que ele faz? Todas as threads que estavam, todas as gorrotinas que estavam amarradas a esse processo vão ser, ele vai chamar uma outra thread, no caso aqui a M1 que estava livre, se não tivesse livre essa thread ele ia escolher uma outra, e todas essas gorrotinas vão passar para essa thread. Então todas essas gorrotinas aqui vão continuar rodando, e essa thread vai estar parada para essa chamada de sistema. Então a chamada de sistema não vai atrapalhar a execução das outras gorrotinas, a não ser que vai ter uma outra thread alocando RAM para isso. Então, quando aquela thread acaba de fazer a chamada de sistema, ela vai estar livre, ela não vai ter nenhuma gorrotina para tratar. Ou por acaso, se todas as gorrotinas que estavam amarradas a essa thread terminarem, ele vai ficar desbalanceado. Então o scheduler ele tem um algoritmo que é o stealing work, que ele vai roubar. Então a ideia é ele pega assim, metade da lista de gorrotinas que estavam amarradas a essa thread e joga para outra thread. Então ele consegue balancear e aí não vai estar uma thread só tratando de milhões de gorrotinas e outra vazia. Então ele vai dividir, né? Tá, só que você falou se eu fizer uma chamada de sistema vai blocar. Blocou. Se fizer uma chamada de sistema, vai blocar e vai criar uma thread que vai ficar blocada para isso. Então, se cada conexão, se eu precisar de ler do socket, vai blocar. Então, eu vou ter uma thread para cada conexão que eu tenho e vou voltar para o multithread, né? Mas não, o Go ele é esperto, ele tem um negócio dentro do runtime que se chama NetPooler, que é uma thread que é parecida como se fosse um main loop, um event loop lá do Node, por exemplo, né? Ou da arquitetura Event Drive, né? Então ele vai ter essa thread, onde vai estar todos os files do descriptor aqui, ele vai botar vai fazer um select, lá um pull, né, no caso, monitorando todos os selects. Quando chega um evento num socket, ele vai pegar e vai avisar, vai jogar numa fila, vai avisar que tem um dado disponível para a gorrotina. Então aquela gorrotina que está blocada, né, mas blocada não pelo escalonador, né, ele vai ser priorizada para ser executada, né, e aí quando ele for executado ele vai receber esses dados. A mesma coisa quando ela quer escrever também, ela vai jogar o dado, vai falar que ela quer escrever, aí vai avisar o event loop para avisar quando ele já puder escrever no socket dele. Aí ele recebe o evento e a gorrotina é priorizada para ser executada e consegue escrever no socket. Então, com isso eu consigo não preciso ter uma thread para cada conexão, né? Então aqui é um exemplo de quando que eu tenho duas gorrotinas e elas estão sendo fazendo chamamento de contexto de uma para outra, né? Então aqui eu fui lá vou abrir um arquivo. Então ele vai avisar lá vai fazer uma chamada de sistema e tipo aí vai ficar blocado aqui, ele vai passar aí para executar essa outra gorrotina. Aí aqui nessa outra gorrotina eu estou esperando chegar um dado nesse channel. Como ele vai ficar blocado até chegar o dado, ele vai chavear para essa outra gorrotina. Aí isso aqui vai criar um buffer, e quando ela for ler do buffer, ela vai chavear para outra. E assim vai chaveando de contexto de uma gorrotina para outra. E esse chaveamento de contexto é muito barato, não é que nem thread, né? É só o escalador ele faz isso muito bem, né?
não faz nada de sistema operacional aqui, né? Então a conclusão é isso, que o concurso é poderoso, tipo, ele não é paralelismo, né? Ele habilita fazer paralelismo e é isso, né? Fui meio ansioso, veio na correria, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta aí. O cara foi tão rápido que nem deu tempo de eu vir do fundo do salão pra falar aí, já viu? Que isso, cara, não pode ser. Ainda mais da palestra bacana que nem a sua ali, o conteúdo. Tava vendo, acho que todo mundo fala, né? A gente tem lá em São Paulo um grande amigo nosso, que é o Jimenez. E a gente, quando ele fala assim, mas Jimenez, e como é que é o negócio da gorrotina e tal? Confesso que muitas coisas eu não sabia, eu gostei muito da sua palestra, porque você esclareceu um monte de dúvidas. E aí ficava assim, não sei, ele faz. Né? Então, parabéns aí. Depois você não pode esquecer de colocar esse talk pra gente no GitHub aqui dos palestrantes, que vai ser muito bacana. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Vamos aproveitar, deixar o cara nervoso aqui, mas aproveitar que ele manja. Então, assim, o bom é que ele vai saber responder. Paulo, uma dúvida a respeito ali da rotina, você falou que o contexto ali é compartilhado. E como que fica a questão do Garbage Collection? Do Garbage Collector, ele fica compartilhado entre as duas rotinas ou fica isolado entre elas? Putz, cara, eu não sei, não vou saber te responder, cara, mas eu sei que acho que teve várias melhorias nessa parte de Garbage Collection. As versões iniciais, eles paravam, acho que todos os... É porque não tinha o processo, só tinha uma fila global, aí parava todo mundo, né? Mas acho que agora, tipo... Aí acho que ele tenta fazer assim, ele vai ter que parar, porque ele não pode coletar enquanto está rodando, então só que ele vai parar só um processo, enquanto o outro processo fica tudo rodando. Aí quando ele terminar de coletar desses processos, acho que ele vai chavear para o outro processo e esses aqui rodam. Acho que é isso. Mas eu não fui muito a fundo, tá? Mas beleza. Mais uma pergunta, pessoal? Obrigado.